quinto ano, bom dia. Hoje vamos iniciar mais uma semana. Já agradeceram o Papai do Céu por mais um dia? Muito bem. Agradeço o Papai do Céu por cada dia, sempre ao deitar, ao levantar, pelo que você tem, pela sua saúde, pelo que você é como pessoa, como ser humano, tá bom? Agradeço ao Papai do Céu pela saúde dos seus familiares, certo? Então, depois vamos conversar pessoalmente sobre como estão, né? Como está a nossa família, matar um pouquinho da saudade. Mas enquanto não chega esse dia, vamos estar aqui nas nossas videoaulas, nossas aulas remotas, certo? E hoje, na segunda-feira, nós vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Outra coisa, não esqueçam de se cuidar. Mantenham-se o cuidado de higienizar as mãos em um ambiente onde vocês estão, tá bom? Logo, logo vai passar e poderemos voltar com a nossa rotina, certo? De estarmos na nossa sala de aula todos os dias. No nosso livro de língua portuguesa, vocês vão abrir na página 203 e vamos estudar sobre o verbo, certo? Como identificar o verbo? O que é verbo? O que ele exprime? Então, o verbo, né? Ele exprime a ação, né? Um estado, um fato, é um fenômeno da natureza, certo? E eles, né? Os verbos estão flexionados em números, pessoas, tempos, certo? E algumas terminações, como por exemplo, nós temos aqui, ó, os verbos se agrupam em 3 terminações, certo? Em AR, no finalzinho da palavra, como por exemplo, criar, termina com AR, então ele é um verbo, certo? Ele pode ser flexionado, ele pode ser conjugado, essa palavra. E ele é uma ação, certo? Pensar termina em AR. Então, o AR, ele indica que são palavras que estão presentes na primeira conjugação, certo? E essa primeira conjugação termina com palavrinhas que têm a presença de AR. Já o ER tem o exemplo de ser, certo? Então, ele está presente na segunda conjugação. Na segunda conjugação, nós podemos utilizar também o OR, certo? O OR, as palavras terminadas em OR, que exprimem ações ou fenômenos da natureza, ou fato ou estado, também é classificado como segunda conjugação. Já o IR, em ir e intuir, eles são classificados como a terceira conjugação. Então, vamos recapitular. O ER, né? O ER e o OR é segunda conjugação. O AR, primeira conjugação. E o IR, terceira conjugação, certo? Voltando. AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. E não pode esquecer também que o OR é segunda conjugação. E o IR, terceira conjugação. Observação. Os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação, como eu tinha falado, certo? Agora, nós vamos ver os tempos do verbo, que são 3. Tempos dos verbos. Presente. Eu brinco de boneca. Então, são ações, né? São verbos que indicam ações. Ações de acontecimentos de agora, de hoje. O pretérito, passado, né? Indica a ação que aconteceu, né? Ontem, agora há pouco. Comi arroz. Então, a ação que eu ou comi ontem ou comi agora há pouco, mas isso quer dizer que já passou. Futuro é uma ação que indica que acontecerá, né? Amanhã ou mais tarde.
Eu subirei cedo, né? Então, são ações que ainda vão acontecer. Também temos os modos, certo? Dos verbos que são o indicativo. O indicativo, ele indica um fato real. O subjuntivo, ele indica acontecimentos, né? Esses acontecimentos são duvidosos, são incertos. Já o imperativo, ele indica ordens, desejos, pedidos. Observem as frases que eu botei como exemplo. A menina está doente. Então, é um indicativo, está indicando que a menina está doente. Isso aconteceu agora, é fato real. Já o subjuntivo, se eu estudasse, eu passaria. Então, indicam acontecimentos duvidosos. Se eu estudasse, ou seja, eu não estudo. Então, como eu vou passar? Para eu estudar, eu preciso? Para eu passar, eu preciso estudar, não é isso? Já o imperativo, saia daí agora. Então, eu estou lhe dando uma ordem, saia daí agora, certo? Então, o imperativo, ele sempre indica ou desejos, ou ordens, ou pedidos, certo? Isso nas formas nominais, certo? Nós vamos falar sobre o infinitivo, né? Que ele pode ser, o infinitivo, ele é pessoal ou impessoal, certo? O exemplo que eu tenho é plantar, correr, sorrir. Isso, o infinitivo. Já o gerúndio, né? Ele dá o exemplo de plantado, correndo, sorrindo. Então, as terminações já têm uma modificação. Então, aqui no infinitivo eu tenho a presença do AR, R e R. Já no gerúndio vem, NDO, plantando, né? Correndo, sorrindo, certo? Então, já modificou. Já teve uma flexão, né? Das pessoas. Então, o particípio, plantado, correndo, sorrindo. Então, já teve uma modificação, né, na conjugação, na pronunciação das palavras, certo? Agora, vamos conhecer, reconhecer, reaprender, né, sobre o verbo na classe gramatical, que pode ser conjugada em todas as pessoas do discurso. Quem são essas pessoas do discurso? Certo? Essas pessoas nós conhecemos, certo? Vimos lá no pronome, vimos lá na diferenciação nas palavras ortográficas do tem e do tem-se com acento circunflexo, certo? E agora vamos conhecer as pessoas do discurso no verbo. Então, no singular, eu tenho 3 pessoas. E elas são, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. No plural, a primeira pessoa é nós. A segunda pessoa, vós. E a terceira pessoa são eles ou elas. E nós utilizamos de acordo com a concordância nas frases, certo? Para ter uma entonação adequada sobre a concordância do nome, tá bom? E essas pessoas, né, nós vamos ver lá no verbo da conjugação, conjugando o verbo pôr. Vamos observar esse cartaz. Esse cartaz, ele está presente o verbo pôr, que também é assunto, né, da aula que vocês vão desenvolver a atividade. O verbo pôr, ele pertence à segunda conjugação, né? E ele serve de modo que? De modo para conjugar todos os seus derivados, né? Como dispor, compor, recompor e depor, certo? Vamos ver como fica no modo indicativo. No modo indicativo eu tenho eu ponho no presente, tu
pões, no plural. Ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Isso no presente. No pretérito, eu tenho eu pus, pretérito perfeito. Eu pus, tu pusestes, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. No pretérito imperfeito, ele vai ficar eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punheis e eles punham. Já no futuro do presente, ele diz eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. No futuro do pretérito, eu poria, tu porias e assim sucessivamente. Vocês vão encontrar o verbo por todo conjugado no livro de língua portuguesa, certo? Vocês vão poder fazer a leitura, fazer a observação das terminações e praticar em casa. Temos também o verbo por no afirmativo e no negativo. O afirmativo põe tu. Já tem a diferença das pessoas do discurso. Põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês, certo? Então teve a diferença das pessoas do discurso e também o verbo conjugado vem antes, né? E as pessoas do discurso vêm depois. No negativo tem um acréscimo da palavra não. Não ponhas tu, não ponhas você, não ponhamos nós, não ponhais vocês, não ponham vocês. Isso na forma negativa, vem a presença do não, o verbo e a pessoa do discurso, certo? Para aprimorar mais o conhecimento, você vai fazer a leitura de todas essas palavrinhas a partir da página 229 sobre a conjugação do verbo por, certo? Vem no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo e nas formas nominais. Todas elas estão presentes no seu livro de língua portuguesa a partir da página 229 para você poder fazer a conjugação e conhecer e praticar, certo? Além da oralidade, certo? Também a escrita. Em seguida, na página 233, vamos para a ortografia, que na ortografia nós vamos diferenciar o mas do mais, certo? Como é que eu posso diferenciar cada um, né? Tem a diferença na fala e também na escrita, certo? Aqui eu tenho mas 1 mais 1 é igual a 2, logo eu vou saber que eu estou adicionando. Então, o mais com i, ó, é adicionar, certo? Eu comprei mais um carro, então ele já tinha um carro, ele comprou outro carro, então ele adicionou, né? Então agora ele tem mais de um carro, certo? E o mas é porém, certo? Mas quer dizer, tem mais alguma coisa, né? Porém, ele correu mais, perdeu o ônibus, ou seja, ele correu, mas não conseguiu, né? Porém, ele não pegou o ônibus, certo? Ele correu, porém não perdeu, porém perdeu o ônibus. Então, são duas palavrinhas que nós podemos modificar para ver se nossa escrita está correta. Quando eu estiver com dúvida no mais, eu posso substituir por menos.
Quando eu estiver com dúvida no mas, eu posso substituir por porém, certo? Uma dica bem simples. Após a explicação, releitura da página 133, você vai desenvolver a página 234. E na página 234, você vai fazer essas questõezinhas da troca, né? Mais por menos e mais por porém, para poder adequar nas frases, tá certo? E para a leitura, certo? Para a leitura da aula do texto de interpretação, na página 223, nós temos o texto, que é uma fábula, certo? A fábula, né, é um gênero literário, né, que possui histórias com características próprias. E essas características têm a presença de animais, os principais, né, os personagens protagonistas são animais. Sempre fazendo referência a eles, né, os animais como se fossem humanos, né, cada um com sua atitude na fábula e defendendo, sempre defendendo a sua atitude na fábula. Eles também, né, as fábulas sempre têm a moral da história. Sempre no final da fábula tem a moral, né, a moral da fábula. Então, leia o texto da unidade 4, o leão, a raposa e o lobo, que é a fábula, que tem a moral da história também. A fábula é muito rica, certo? E o vocabulário, não esqueça de ler o vocabulário. Após ler a fábula e o vocabulário, vocês vão fazer o estudo do vocabulário. Após o estudo do vocabulário na página 225, vão fazer trabalhando o texto. Aí já é a interpretação da fábula, tá bom? Para vocês, boa atividade. Não esqueçam de se cuidar. Até a próxima aula.